Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Hoje nós vamos conhecer as minas do rei Salomão, um dos homens mais ricos de toda a Bíblia, e conhecer os outros tesouros arqueológicos escondidos aqui em Timna, no meio do deserto do Negev. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! Nós estamos no deserto do Negev, no meio, literalmente, do nada. A cidade mais próxima daqui é Eilat, a 30 quilômetros. E eu quero começar o passeio do dia de hoje mostrando para vocês as incríveis colunas do rei Salomão. Vocês conseguem ver essa formação gigantesca atrás de mim. Mas o surpreendente é que elas não foram feitas pela mão do homem, e sim elas foram causadas por erosão. Mas escondido entre elas tem alguns segredos. Uma dica do que a gente vai ver é essa placa aqui. Vocês podem ver que está escrito aqui em hieroglifos egípcios. O que o Egito tem a ver com esse lugar, a gente vai descobrir agora. Vamos lá! É impressionante aqui ver as formações, pessoal. Parece que a gente está na Lua ou em outro planeta. As formações aqui realmente são tão diferentes que elas chamam a atenção. E aqui já ao meu lado estão as colunas do rei Salomão. Elas são realmente de tirar o fôlego. Eu entendo porque as pessoas nos tempos antigos olharam para isso e associaram esse local com o rei Salomão. Vamos lá! Os egípcios foram os primeiros a descobrirem o potencial deste lugar e começaram aqui uma grande extração de cobre. E faz sentido que eles chegaram até aqui, porque nós estamos no extremo sul de Israel, a 35 quilômetros da fronteira moderna entre Israel e o Egito. E claro, os egípcios deixaram a marca deles e da religião pagã deles aqui em Timna. Bem do meu lado se encontra um templo pagão egípcio. Vejam que incrível esse lugar! Esse templo foi construído pelo faraó Sete I há 3.300 anos atrás, quer dizer, mais de 300 anos antes de Salomão subir ao poder. Esse templo foi construído em homenagem à deusa egípcia Hathor, que era, entre outras coisas, a deusa das minas. E olhando aqui de pertinho o templo, a gente consegue ver uma área plana onde ficava uma estátua, provavelmente da própria Hathor. Esse templo tem 15 metros de comprimento e foi usado faraó após faraó. Por isso também aqui em cima a gente tem desenhos do faraó Ramsés III. Mas, algum tempo depois, no ano de 1150 a.C., os egípcios vão abandonar toda essa região, as minas e o templo. E outro povo vai chegar aqui no lugar. Esse povo são os midianitas. E esse templo passa a ser de um templo egípcio a um templo midianita. E por que isso é tão importante? Porque a gente achou aqui nas escavações um monte de imagens midianitas, como vocês estão vendo na tela. A mais impressionante vocês estão vendo agora,
que é uma cobra de cobre, em hebraico, Nahash Nehoshet. Isso nos lembra uma história bíblica, a história de Moisés, que essa cobra vai ser usada para ajudar a curar o povo de Israel. Mas afinal, do que essa cobra, essa serpente era feita? Nós sabemos que era de metal. No hebraico original está escrito Nahash Nehoshet, que significa literalmente a cobra de cobre, e por isso eu me refiro sempre a ela como de cobre. Eu sei que seguidamente nas traduções para o português aparece como cobra de bronze ou serpente de bronze. Bronze é uma liga de metais que dentro dela também tem cobre, mas no original está sempre escrito serpente de cobre, cobra de cobre. Mas é estranho, o que uma serpente de cobre então está fazendo em um templo midianita? Qual a relação de Moisés com os midianitas? Toda, porque o próprio sogro de Moisés, Jetrô, ele era sacerdote de um templo midianita, e por isso não é de se espantar que os dois povos têm relações e algumas coisas parecidas. E por isso o mais impressionante, na minha opinião, de poder ver essa serpente de cobre que foi encontrada exatamente aqui, é poder ver como provavelmente a serpente que Moisés fez se parecia. Porque ela foi, alguns séculos depois, destruída pelo rei Ezequias. Por quê? Porque o povo, infelizmente, começou a adorar a serpente, como está escrito nesse versículo. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Davi, seu pai, havia feito. Removeu os lugares altos, quebrou as colunas e derrubou o poste da deusa Asherá. Também fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito. Os filhos de Israel chamavam essa serpente de Nehushtan e até aquele dia lhe queimavam incenso. E vejam que nessa passagem que a gente acabou de ouvir, também fala que Ezequias quebra os pilares, pois os pilares também eram usados para adoração. No povo de Israel, nos midianitas e em outros povos aqui na região, como os cananeus. E por isso, agora vocês não vão ficar surpresos que aqui atrás de mim, nesse templo, também se encontraram pilares. Vejam como a história bíblica vai se encaixando com a arqueologia e com o que a gente encontra aqui. Mas a gente tem muito mais para ver no dia de hoje. E vejam que incrível, a gente está viajando aqui pelo deserto e tem um grupo enorme de Yaelim passando. Esse animal em hebraico se chama Yael, é um tipo de ibex, e isso nos mostra que mesmo em climas extremos como esse, a vida continua florescendo. A entrada para Timna custa 59 shekel por adulto. Eu vou colocar aqui na tela o valor em dólares e em real, segundo o câmbio do dia de hoje, para vocês terem uma ideia. Mas junto com a entrada, a gente recebe essas garrafinhas e palitinhos. E agora a gente vai voltar à infância e entender para que eles servem. Aqui o que a gente tem são areias coloridas. Vejam aqui, por exemplo, tem areia de cor vermelha. Mas da onde saíram todas essas areias coletivas? Elas saíram aqui do próprio Parque de Timna, porque os minerais que dão as cores à areia. Então, por exemplo, quando a terra ou a areia tem muito ferro, sai a cor vermelha. Quando tem muito cobre, aqui a gente sabe que tem muito cobre, sai a cor verde. Então a gente tem aqui um monte de areias coloridas e os jarrinhos são aqui para a gente fazer a nossa criatividade e levar uma lembrancinha. E claro, eu também quero fazer, então vamos juntos preparar um dos 3 vasinhos. Guardar esses aqui. Vamos ver se eu sou boa nisso. Podem chegar pertinho para ver.
Vou aproveitar o funil. Começar com vermelho. Que cor a gente vai colocar agora? Eu vou colocar o verde, tá aqui na ponta. Olhem que bonito tá ficando. Vamos botar um pouquinho mais de verde. E aqui do lado a gente tem argila. Em vez de usar uma tampinha, a gente coloca argila para fechar. Vai com a mão mesmo, gente. Vai com a mão mesmo. Seladinho, temos aqui a nossa lembrancinha de Timna, mas agora a gente já viu as areias coloridas, vamos seguir. Em Timna se encontram algumas das minas mais antigas do mundo. Tem um total, pessoal, de mais de 10.000 poços de minas nesse local. Mas a pergunta é, como os egípcios sabiam há mais de 3.000 anos atrás que aqui haveria cobre ou outros metais preciosos no meio de um deserto gigantesco? Porque eles têm pistas. Por exemplo, se a gente vier aqui em cima, a gente vai ver que as rochas estão esverdeadas. O cobre, no momento que ele entra em contato com o oxigênio, ele começa a oxidar. E por isso, os egípcios, viajando pelo deserto, viam as pedras verdes expostas e diziam, ok, a gente sabe que aqui é um local de extração de cobre que era muito importante no mundo antigo. Então aqui nós temos um pouco e agora a gente vai para as minas, dentro das minas propriamente dito. Vejam aqui que tem pedras de diferentes cores. Tem pedras que são brancas, como todo o deserto, mas tem pedras que são esverdeadas. Essa pedra tem bastante cobre na composição e é justamente isso que as pessoas no mundo antigo buscavam. Então, provavelmente, se a gente cavar aqui, também a gente vai encontrar mais cobre. Mas nos últimos 30 anos, a extração de cobre aqui foi interrompida, depois de literalmente milhares de anos, mas vamos seguir. Vejam aqui a gente caminhando no deserto e tem agora uma pedra gigantesca. Eu estava impressionada com a pequena pedra, agora vejam essa pedra aqui gigantesca, com claramente restos e sinais grandes de cobre. Como eles faziam as minas? Eles viam um local cheio de marcas verdes, quer dizer que é um local que tem muito cobre, e eles faziam um poço vertical e por ele a gente vai entrar. Pessoal, isso aqui tem literalmente milhares de anos. Uau! É realmente uma viagem na história estar aqui. Como o processo era feito, a gente consegue ver até os dias de hoje que tem verde aqui. Eles pegavam instrumentos de pedra e arrancavam parte das pedras e levavam a outro lugar. Essas pedras eram esmagadas até virarem areia e essa areia era colocada em fornos. Esses fornos queimavam, pessoal, a 1.200 graus Celsius. Imagina, eles chegavam nessas temperaturas já há mais de 3.000 anos atrás. E o que acontecia é que com o calor, o cobre e as pedras se separavam e o cobre, por ser mais pesado, ele afundava. E depois eles esperavam esse forno esfriar e tiravam do fundo o cobre e de cima a terra e a areia eram jogadas fora. E assim eles repetiam esse processo. Para produzir uma quantidade significativa de cobre, pessoal, eram tirados aqui quilos e quilos, toneladas por dia de pedras para serem processadas. Então realmente era um trabalho extremamente árduo, mas que valia muito a pena, porque no mundo antigo o cobre era extremamente valioso
Ele era usado tanto para joias e decoração, mas principalmente para utensílios e também muitas vezes para utensílios de guerra. E quem dominava as minas de Timna também dominava muita riqueza. E por isso esse local foi importante para os egípcios, depois para os midianitas e também foi importante na época do rei Salomão. E a gente sabe das grandezas e dos tesouros que o rei Salomão tinha. Tudo isso, claro, porque ele foi abençoado por Deus. Mas na prática, de onde vinha o dinheiro? De várias fontes, também de impostos, mas também aqui das minas. Essas minas traziam muita riqueza para o rei Salomão. E para muitos que duvidavam que essas minas realmente são da época do rei Salomão, se fizeram aqui análises no ano de 2002, análises de carbono 14, que são análises científicas que podem datar materiais orgânicos. Então, parte dos materiais que foram encontrados aqui foram datados exatamente para o período do rei Salomão. Então, as minas passaram de mão em mão e ajudaram a enriquecer muitas pessoas, entre elas Salomão. Opa! O trabalho não devia ser fácil para as pessoas que estariam aqui há tanto tempo atrás, mas é realmente incrível poder fazer essa viagem no tempo. E vejam aqui, a gente consegue ver a linha verde. Então, algum dos últimos dias que essa mina funcionou, eles estavam aqui com os utensílios de pedra, tirando e cavocando, e não imaginavam que esse seria o último dia do funcionamento dessa mina. E vejam que tem alguns buracos diferentes aqui, como esse buraco. Esses buracos são pés. Por quê? Porque eles tinham que escalar, entrar e sair. Então a gente vê por vários lugares isso aqui que eles usavam para apoiar os pés, para pular para fora e para dentro. Então vejam que vai ter isso bastante pelo nosso caminho. Bom, eu não vou escalar meu caminho para fora, vou aproveitar a escadinha que eles colocaram. Oi pai, tudo bem? Oi. Estamos saindo da aventura. Eu tenho uma notícia para todo mundo. Então vem pessoal, vamos ouvir a notícia de perto. E para o pessoal que assistiu até o final do vídeo, vocês vão ficar agora sabendo de uma grande novidade. Conta aí, pai. Bom, deixa eu contar novidades de futuro a curto prazo também, porque hoje tivemos uma aula maravilhosa sobre o passado. E quero dizer para você o seguinte, estamos lançando 2 grupos Israel com o Jorge. Então, por favor, quem quiser participar, quem quiser saber dados, por favor, israelcomaline.com.br. Ali estão as excursões Israel com o Jorge. Então, pessoal, viajar online é lindo, mas estar aqui pessoalmente, ainda mais com o Jorge, não tem igual. Hoje esta visita ao Templo de Salomão será inesquecível, como tantos outros lugares santos em Israel. Então, pessoal, um grande beijo, pai. Muito obrigada por participar. Um beijo a todo mundo. Um beijo, shalom. Até a próxima.